Olá, meus caros joguistas, tudo bem? Hoje eu vim trazer um jogo do 81 do jogo. Aconteceu entre a Tokyo Peach, Rebeca Villalba, uma diretora do Clube Nacional de Shogi. Ela é uma das minhas alunas do Shogi também, né? Eu vou compartilhar, né, com a autorização dela um jogo que eu achei muito instrutivo, muito bom, por parte dela, também por parte do oponente, em que dá para aprender muita coisa, muitos fundamentos, dá para tirar muita coisa boa desse jogo em si. É o oponente dela é o Takatori. Takatori é um jogador forte do 81 do jogo, ele é sétimo dan, né? Tem um rate de 2000, quase 2400, né? 2398. E ele é forte, mas é uma pessoa muito humilde, né? Porque ele aceita desafio de todas as pessoas. Então, tem um ticket de aprendizado, né? Se você joga no 81 do jogo e quer evoluir, ele sempre está aberto a aceitar desafios, né? Então, recomendo bastante jogar contra ele. Deixar até aqui, né? O Takatori52 é o nick dele. Se você joga no 81 do jogo e queira evoluir, é uma boa jogar contra ele. Claro, é tomar um massacre, mas a ideia não é sair triste do jogo, a ideia é sempre aprender algo, né? Se a gente aprender um elemento por jogo, com certeza, tenho certeza que você vai evoluir no Shogi. Então vamos para a partida. E antes que eu me esqueça, caso você queira que eu analise um jogo seu, né, um Kifu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para um forms para você deixar o seu histórico de jogo ou link para o histórico de jogo, beleza? Aqui a Rebeca foi sem T, ela jogou peão 7,6, Takatori jogou peão 8,4, peão 2,6, peão 8,5, bispo 7,7, indo para um jogo de Kakugawari, de troca de bispos. Peão 3,4, prata 68, bispo 7,7, percebe que virou um jogo de troca de bispos e aqui o Gotê fez a troca, mas ele não perde jogada. Por que ele não perde jogada? Porque o bispo de Sente já movimentou uma vez para 7,7, então ele capturou um bispo que já movimentou. Por isso que o Gotê não perde jogada ao fazer essa troca quando o bispo está em 7,7. Então não tenham medo de fazer as trocas de bispos. Bispo toma em 7,7, prata toma, prata em 2,2, peão em 2,5, prata em 3,3, né? Ficando com uma situação espelhada. Peão meia, esperando para ver o que o oponente vai fazer. Ouro em 3,2, jogada típica mesmo de Kakugawari. Ouro em 7,8, prata em 6,2, mostrando a possibilidade ou de Hayakurigin ou de Koshikakegin, né? Então, ou é um avanço rápido de prata ou é uma prata reclinável. Então, depende da estratégia ofensiva, depende da posição da prata. Ok? Prata em 4,8, também mostrando a opção de Hayakurigin e também de Koshikakegin, mesma coisa. Prata reclinável ou avanço rápido de prata. Então, peão 3,6, né, mostrando essa possibilidade, mas a possibilidade de Koshikakegin ainda não morreu. Peão 64, agora que é bem claro a questão por parte da Rebeca, a escolha do Koshikakegin, né, da prata reclinável, aqui já não tem mais o avanço rápido de prata, não tem mais o Hayakurigin. E o oponente veio com Hayakurigin, prata em 4,7, jogando Hayakurigin jogando Koshikakegin contra o Hayakurigin, beleza? Ouro em rei em 4,2, rei em 68, né, indo para o castelo uma vez. Por que esse rei em 4,2 é importante? Se o oponente vier direto pro ataque, né, não está preparado, o rei dele ainda não está preparado, ele não pode fazer essas trocas do Hayakurigin, né? Por quê? Porque senão ele toma esse famoso ataque duplo, né? Não pode fazer o ataque antes de fazer o mínimo de castelo, né? Por isso que a gente faz o castelo. Então, prata em 4,7, rei em 4,2, rei em 68, ouro em 5,2, melhorando aqui a estrutura defensiva dele, né? Peão em 3,6, mostrando a intenção de cavalo para fazer um pulo do cavalo eventualmente. Prata em 64, já com a estrutura ofensiva pronta e a estrutura defensiva está relativamente sólida já, então o Gotê já está pronto para o ataque. Por que ele está pronto? Porque tá tudo pronto, né? O ataque e a defesa tá pronta, né? Então ele já pode atacar se ele quiser, mas ele resolveu não atacar, jogou peão em 4,4. Prata em 5,6, fazendo a prata reclinável.
peão 7/5 e peão em 6/5. Aqui também tinha a opção de jogar prata em 67. Falei que tinha, mas aparentemente não é tão bom por causa do bispo, né? Normalmente tem essa jogada, mas é que normalmente o peão não está esticado aqui, né? É uma jogada a se considerar. Então, peão em 65 é uma jogada boa. Peão toma em 7/6, prata toma e prata volta para 7/3. Ouro em 3/8, né? Tinha opção, tem as duas opções, né? Ouro em 3/8 ou ouro em 5/8, mas a ideia é no final chegar com ouro em 4/7 para proteger essas peças. Peão 8/6, peão toma peão, torre toma peão e ouro em 8/7. Por que é necessário ouro em 8/7? Porque aqui é um ataque duplo, né? Ouro em 67 defende as duas casas. Aí prata em 8/7 é possível, mas aqui fica um pouco esse Ginkamuri nesse caso é um pouco frágil, né? Apesar dele ser bom contra ataque frontal, mas já tem várias peças atacando frontalmente essa parte, né? Então é melhor trazer o ouro, né? Então o ouro é uma boa jogada. Ouro em 8/7, peão em 8/6, né? Porque fortalecendo a defesa. E peão em 7/4 com a ideia de no futuro trazer a prata para fazer essas trocas, né? Tá, cavalo em 3/7. Uma jogada normal seria melhorar a estrutura de centeio jogando o bispo nessa casa muito bonita, né? Porque aqui ele tem bastante influência no campo. E futuramente, claro, trazer o ouro primeiro e depois trazer o cavalo para finalizar a estrutura. E aqui a estrutura está muito bem feita. Claro, para finalizar mesmo, ainda precisaria de uma, por exemplo, de trazer o cavalo, né? E aí Centê estaria com a estrutura perfeita para esse tipo de jogo. Então, cavalo 3/7. Rei em 3/1 e peão em 4/5. Aqui vem um fundamento importante. Quando a gente ataca, quando podemos atacar? Quando a estrutura ofensiva está pronta? Isso é o primeiro passo. Então, aqui a estrutura ofensiva está pronta, mas a estrutura defensiva ainda não está totalmente não está totalmente segura, né? Então é necessário a gente, por exemplo, lidar com essa linha essa diagonal do bispo, né? Então, antes de atacar, talvez seria importante pular o cavalo. E também a cabeça do cavalo é um pouco vulnerável. Então, antes de atacar, ainda é necessário, por exemplo, trazer o ouro para 4/7. E claro, se a gente quiser melhorar a estrutura totalmente, colocar o bispo em 66. Aí Centê estaria totalmente preparado para um jogo forte, né? Uma troca forte de peças. Então aqui foi um ataque um pouco prematuro. Ouro em 4/3, prata em 5/5, uma jogada interessante, com a ideia de atacar a casa 4/4 e de forma indireta a casa 5/3, né, por causa dessa reposição aqui de bispo, né? Então, por exemplo, se peão captura, cavalo captura, e aqui Centê teria um bom ataque, né? Por exemplo, Gotê não pode voltar porque tem um peão em 4/4. Aqui seria um jogo bem interessante para Centê. Foi uma escolha de ataque interessante. Só que a estrutura defensiva não está boa, né? Percebemos que o rei está um pouquinho pelado aqui, né? E Gotê voltou com o ouro, fez uma fuga preemptiva com ouro 4/2. Centê capturou em 4/4, pegou uma boa vantagem no ataque. E Gotê jogou forte com o peão em 5/4. Centê capturou. Captura interessante. E bispo em 5/5. Uma jogada de ataque e defesa, né? Pressionando a lança e querendo cortar esse peão, né? Porque Gotê não pode capturar esse peão por causa de bispo 7/1, né? Bispo 7/1 faz esse ataque duplo. Então veio aquela questão, né? Faltou
subir o cavalo aqui, subir o cavalo e subir o ouro, né? Imagine se o ouro estivesse aqui em cima, né? Ele poderia eventualmente judiar desse bispo também, né? Bispo aqui em 5-5, bispo 7-7, boa jogada, né? Então contra bispo se usa bispo. E peão e prata toma em 4-4. Nesse instante, Centê jogou peão em 4-5. Mas aqui vamos olhar a mão do Centê, né? O Centê tem 3 peões em mãos. O que eu sempre digo é o seguinte: se a gente tem 2 peões em mãos, tem uma jogada forte de ataque. Aqui Centê tem até dinheiro em excesso, né? Tem combustível em excesso. A gente diz que o peão é o combustível do ataque. Quando a gente está com 2, é o potencial quase máximo. 3, extremamente alto de ataque. Onde Centê poderia atacar? A gente ataca pelos pontos de ataque, né? Qual é o ponto de ataque o principal ponto de ataque da torre estática? Peão 2-4, né? Então essa casa é 2-4. Quais são os pontos críticos de um castelo? Relembrando, o ponto crítico é cabeça do rei, orelha do rei. Então aqui são as orelhas do rei. Ataque de canto, né? Nesse caso, ataque de canto está longe, principalmente porque o peão não está esticado. E também os generais de ouro, né? Então aqui uma alternativa seria, por exemplo, colocar o peão direto aqui no general de ouro, estragando um pouco a estrutura dele, né? Por exemplo, se o rei foge, o ouro foge para 3-3, há a possibilidade de fazer a jogada de cavalo em 4-5. Também tem a possibilidade de primeiro capturar o bispo e depois colocar o bispo aqui em 5-3, né, fazendo cheque, um cheque muito forte, e você poderia continuar o ataque com o pulo do cavalo, né, por exemplo. Tinha essa ideia de colocar o peão em 4-3, atacando um ponto crítico aqui do castelo, né, o general de ouro. O general de ouro é um ponto crítico de um castelo. Também tinha a possibilidade de atacar a orelha do rei. Como a gente ataca a orelha do rei? Por exemplo, a gente tem muitos peões em mãos, né? Então a gente pode fazer o Suxte, né? Sacrifício de peão. E depois, quando a gente tem muito peão, a gente pode fazer vários ataques, né? Vários ataques de peões, né? Vários sacrifícios de peões aqui, né? Por exemplo, peão em 2-2. Se capturar de ouro, aqui vira uma parede, né? Então fica uma estrutura bem ruim para Gotê, né? Então depois de, por exemplo, ouro tome 2-2, ouro em 4-3, já deixa o Gotê numa situação bem complicada, né? Por exemplo, se fugir para o lado, de novo a gente pode capturar aqui o bispo e depois colocar o bispo em 5-3. Se tem uma defesa, a gente pode jogar bem forte capturando tudo, mas a gente também pode pressionar na tranquilidade com o peão em 2-5, por exemplo. Esse peão captura aqui de torre, atacando aqui a prata. E, por exemplo, se a prata foge, agora esse tipo de jogada seria extremamente forte, né? Por exemplo, peão captura e depois, ou melhor, né? A gente pode até colocar o peão aqui primeiro para deixar o Gotê numa estrutura ainda pior. Se capturar de ouro, agora essa jogada é muito forte, né? Se capturar aqui por exemplo, aqui de ouro, a captura aqui, esse ouro fica de graça. Ouro fica de graça, e claro, se capturar aqui o bispo, capturando aqui já é praticamente um riche, né? É uma vitória garantida. Se capturar de torre, aí teria, por exemplo, um tataque aqui na cara da torre, né? Ficou cravado, né? O Cobin Zemé. Tinha essa alternativa de fazer tessudes, né? Táticas de peão, né? Técnicas de peões para estragar a estrutura do oponente, né? Então acho que esse é o principal ponto desse jogo, né? Usar os peões para criar uma jogada. E se pega aqui de rei, por exemplo, teria mais um peãozinho aqui em 2-5. Qual a ideia do peão em 2-5? Se capturar, a gente pode colocar o peão em fazer um tarefu em 2-4, ou melhor ainda, né? A gente pode, por exemplo, uma jogada que eu encontrei agora, que é capturar aqui de torre mesmo e fazer essa troca boa, né? Troca de 2 por 1, né?
de continuar fazendo esse ataque no Cobin, né? No Cobin Z6 aqui, né? Um ataque bem forte. Muito bom. Então até que o jogo estava muito bom. Só que Beck colocou o peão em 4-5. O peão em 4-5 ficou longe do ataque, né? Então aqui a gente gostaria de usar esse peão não para defesa, né? A gente gostaria de usar esse peão para o ataque. E capturou 7-7. Cavalo capturou e com isso a prata do oponente conseguiu avançar. Mas mesmo assim o jogo estava muito bom, né? Que a Rebeca percebeu que o peão é um peão ofensivo, avançou de novo. E que Takatori colocou o peão em 5-6, pressionando aqui a cabeça do rei. Peão capturou. Prata em 6-6, pressionando, né? Mas tá pressionando, mas não é uma pressão muito forte, né? Porque o oponente só tá atacando com prata e bispo, né? Então ataque de 2 peças. Enquanto o Sentê tem muito mais potencial de ataque, né? Tem essa prata, tem esse peão também, tem um cavalo também que pode trazer para ataque, tem um bispo na mão. Tem 3 peões que podem ser usados nas 3 colunas, né, na verdade. Então, peão em 2-4, peão toma peão e fez um tarefu, né? Certo, o tarefu é uma jogada muito boa, mas é aquela questão, né? Como ela tem muitos peões, em vez do tarefu, ela pode usar o tataki. O tataki é muito forte, então o tataki era uma alternativa muito boa. Fazer o tataki e, por exemplo, fazer o tataki de novo. Olha só como a estrutura começa a fica perigoso, né? Então o tataki era uma ideia muito boa. Então tarefu, a gente faz tarefu quando a gente tem menos peões. Como ela tinha muitos peões, o tataki é uma ideia bem forte. Tá, promoveu o peão, capturou. Fez mais um tataki, uma boa jogada, né? Voltou com o ouro e aqui foi o grande erro do jogo, né? Capturou esse peão em 2-4 e aí ela tomou esse ataque duplo, né? E aqui o jogo praticamente acabou, né? A partir daqui, rei em 5-8, tomou o bispo, ouro em 4-3, bispo promovido em 5-7, rei fugiu para 4-9 e o Gotê fez um tsumi com prata dropando em 5-8, né? Foi um tsumi. Então, até que o jogo estava excelente. Claro, na abertura faltou algumas jogadas, né? Subiu o cavalo, subiu o ouro, né? Faltou esses 2 lances na abertura. E no meio do jogo, principalmente aqui em que a gente quer fazer a invasão, né? Faltou usar melhor os peões, né? Mas assim, de modo geral, foi uma partida muito boa. Mostra que alguns fundamentos estão bem solidificados e outros precisam ser trabalhados, né? Principalmente no uso de peões no jogo de torre estática versus torre estática, né? A gente percebe, né, em jogos, né, principalmente de profissionais, que de torre estática versus torre estática, tem muita jogada de peão aqui nessa coluna, né? Tem muito sacrifício de peão para quê? Para expor o rei ao perigo. Então vamos tentar usar esse jogo como exemplo e colocar essa ideia em prática, né? Vamos sacrificar peões para atacar o rei, certo? Então, queria compartilhar esse jogo. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!